possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Palavras de esperança. Eu sou João Batista e venho até você com essa mensagem que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, poderá mudar a sua vida. O título dessa pregação de hoje é Amar uns aos outros e estar atentos aos falsos profetas. Hoje nós vamos refletir a segunda carta de João. Ela é apenas um capítulo, versículos de 1 a 13. Essa carta, as cartas de João, na verdade, elas são escritas por volta do finalzinho aí do primeiro século, né? No finalzinho do primeiro século da era cristã, logicamente. E essa carta, tudo indica que ela é escrita a uma comunidade da Ásia, que é curiosamente chamada de Quíria, ou a eleita. Então é importante a gente ter essa visão para a gente entender alguns termos que a leitura vai usar. Mas pela graça do Espírito Santo, essa carta ela é atualizada para você e para mim hoje pela ação do Espírito Santo de Deus. Então que nosso coração se abra para compreender isso que João começa novamente a dizer, que a primeira carta ele fala do amor de uma forma muito clara, onde ele vai deixar claro para nós que Deus é amor. Ou seja, de Deus só vai emanar o amor, só vai sair o amor. Se o nosso coração se abre a esse amor, a nossa vida é transformada. E aí nós vamos conseguir amar uns aos outros. Mas aqui nessa carta ele faz também um alerta aos falsos profetas. E que nós sabemos que no mundo de hoje se levantam um a cada segundo para nos confundir, né? Então, vamos prestar muita atenção na leitura, porque a leitura já nos ajuda a compreender muito da palavra. Vamos lá, vamos à leitura. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, que amo na verdade. Então, João já começa a carta dizendo a senhora eleita, a comunidade eleita, a Quíria, o povo eleito. Ou seja, o ancião, né, dá a entender que é o próprio João, aquele que está à frente da comunidade, que responde pela comunidade no sentido espiritual. O ancião escreve a senhora eleita, a comunidade eleita e a seus filhos, ao povo que ali habita. E que ele diz que amo na verdade. Agora vamos à leitura. Não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que ficará conosco eternamente. Estejam convosco, na verdade e no amor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Então, essa primeira parte, João faz uma saudação calorosa, acolhedora à comunidade eleita e aos filhos que ali vivem. E algo interessante, né? João deseja a cada um deles que esteja entranhado no coração de cada um a verdade e o amor. E aí ele vai dizer também que junto com a verdade e o amor esteja a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz da parte de Deus. É bonito, né, quando você percebe uma saudação, que na própria saudação, aquele que saúda vai desejar tanta coisa boa. A verdade, o amor, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz de Deus. E lendo aqui um pouco para estudar aquilo que João queria atingir como objetivo na segunda carta, eu achei interessante que a introdução da Bíblia de Jerusalém fala que é a única vez que aparece nos textos de João a palavra misericórdia. Então tem algum significado muito interessante, primeiramente para essa comunidade, João chamar a atenção dessa palavra, né? E com certeza para nós hoje também. A misericórdia do Senhor quer nos alcançar. Vivemos um tempo onde nós estamos mais do que nunca desejosos dessa misericórdia, dependentes dessa misericórdia. E como é bom saber e ouvir da palavra de Deus, que Deus quer derramar em nós
verdade, amor, graça, misericórdia e paz. Continuemos a leitura. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora no sentido de comunidade eleita, Kyria. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas sim o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor. Aí João vai repetir a frase que ele escreve na primeira carta, que vivamos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento que tendes ouvido desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Então João vem reafirmar a comunidade eleita, a senhora comunidade eleita, Kyria. Eu não vou escrever um mandamento novo, a minha intenção não é essa. Eu quero vos relembrar a necessidade de colocar o mandamento deixado por Cristo em prática. Qual mandamento? O mandamento do amor. Que nos amemos uns aos outros, porque nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Que vivamos segundo os seus mandamentos. Ou seja, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, e logo na sequência, o amar ao próximo. Então João está dizendo para esse povo: eu não quero colocar algo novo, não, porque isso é algo que se renova a cada dia no meio de nós e precisa se renovar, o amor. Eu gosto às vezes de usar a expressão que o amor tem data de validade. Não no sentido que o amor vence, não é nesse sentido. É porque o amor tem que se renovar todo dia. Entende isso? Eu preciso demonstrar o amor com pequenos gestos constantemente. E quais têm sido as nossas atitudes? As nossas atitudes revelam amor ou não revelam nada, ou revelam ódio, insatisfação, tristeza? O que nós estamos revelando, ou melhor, tirando o véu, né? Revelar é tirar o véu. O que nós estamos revelando com nossas atitudes? A palavra de Deus vai dizer, e eu repito isso aqui muito, que a boca fala do que o coração está cheio. Quais as atitudes nós temos tido diante das pessoas, diante do mundo, diante da sociedade? Até porque a gente pode até querer enganar as pessoas, né? Viver de uma forma falsa, enganosa, mentirosa. Mas a Deus a gente não consegue enganar. Então a pergunta que eu faço a você é para que você reflita ela sob a luz do Espírito Santo. Quais atitudes você tem revelado, manifestado àqueles que estão à sua volta? É este o mandamento que tendes ouvido desde o princípio, o segundo o qual deveis viver. Amar a Deus, amar ao próximo. O amor precisa ser aquilo que é a essência de cada cristão, de cada um de nós. Por isso que a canção do Tiago Brado, Minha Essência, é uma das canções dos últimos tempos que eu gosto tanto, porque a missão de cada um de nós é exalar o cheiro de Deus. Deus é amor. Então nós precisamos exalar o perfume de Cristo, o amor de Cristo, onde Ele nos colocar. Onde não existe amor, coloque amor e o amor nascerá, o amor existirá. É essa frase que a gente tem tanto ouvido nos últimos tempos, aonde Deus está nos chamando constantemente ao amor. Tempo de pandemia, tempo de amar. Quando a pandemia passar, tempo de amar. Quando nós estivermos velhinhos, tempo de amar. Jovem, tempo de amar. Casados, tempo de amar. Nós estamos sendo chamados a todo instante ao amor. Este é o mandamento, a ordem de Deus para nós, o amor. Agora, essa carta, ela tem esses dois fundamentos, né? Primeiro, chamar a atenção da comunidade da importância do amor.
Agora João vai do versículo 7 ao versículo 11 fazer um alerta à comunidade. Olha, estejam atentos na vivência e na prática do amor. Mas, preste atenção nessa parte da leitura. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Muito forte, hein? São 4 versículos aqui que eu vou te dizer um negócio. São 5 versículos, né? Que eles nos fazem repensar algumas questões importantes dos tempos de hoje, né? Olha aí, vamos por parte, né? Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Ou seja, hoje o que não falta são doutrinas, né, gente? E a gente tem que saber respeitar cada pessoa, porque é claro que aqui essa leitura ela é para cristãos, né? Então aqui não é desrespeitando ninguém não, senão as pessoas vão me ouvir, porque eu sei que muitas pessoas de outras denominações acabam ouvindo, nem que seja por curiosidade, essa pregação. Então aqui eu quero deixar bem claro que cada pessoa é responsável por suas escolhas e pelas consequências dela. Então eu não estou aqui desrespeitando pessoa alguma, mas a palavra que é para nós católicos, para nós cristãos, ela está deixando bem clara. Cuidado com os sedutores, com aqueles que seduzem, com aqueles que estão disfarçados, com aqueles que querem nos enganar, ao ponto de nós não termos nem a certeza se Jesus Cristo é o Senhor ou não. Ao ponto de não saber nem se Jesus já veio ao mundo ou não. Ao ponto de não acreditar que ele voltará novamente para julgar e para salvar a toda a humanidade. Para confirmar a sua salvação, né? Porque a salvação ele já conquistou para nós. Então muitas das vezes nós vemos aí falsos doutores, falsos profetas que querem enganar e seduzir para suas próprias doutrinas, para aquilo tudo que estão nos apresentando como algo salvador, miraculoso, poderoso, mas que na verdade não tem na sua essência o próprio Cristo. Aí João vai dizer à comunidade, a cada um de nós, acautelai-vos, ou seja, cautela, para não perder o fruto do nosso trabalho, ou seja, para não jogar por água abaixo tudo que foi feito até aqui. Eu fico impressionado, tem gente que serve a Deus, busca a Deus, cristão autêntico, em pastoral, em movimento, e vive a Eucaristia, reza o texto, de repente muda. De repente parece que tudo isso que viveu durante tanto tempo perde sentido. Será que não é porque não alimentou a fé, não? Porque quem alimenta a fé, quem faz uma experiência diária com Cristo, na verdade se apaixona cada vez mais por Ele. E aqui eu estou pregando principalmente para nós católicos, para os cristãos que me acompanham. Conversão, meu irmão, é santidade de vida, é luta todo dia, todo dia, todo dia, porque senão nós não vamos conseguir vencer isso tudo. Olha, não adianta nós querer converter pelos outros, nós temos que converter por nós. Ah, João, não adianta eu me converter se o outro não muda. Não, mude você, e que a sua postura de um cristão que luta pela santidade leve os demais a um desejo verdadeiro de conversão, de vida nova. Pelo amor de Deus, gente, o Senhor está gritando ao nosso coração e nós não estamos entendendo. Vamos nos convertendo, vamos buscando a santidade de vida. Chega de viver de forma dupla, né? De ter vida dupla. Nós precisamos lutar para ser mais santo, gente. Nós precisamos lutar para fazer mais a vontade de Deus, para ser mais íntimo dele, para ter mais vida de oração. Dai-nos mais um tempinho para nos converter e voltar ao Senhor. Não sou melhor do que ninguém, nem estou julgando ninguém.
Doa a quem doer o que eu estou dizendo aqui agora. Mas nós precisamos realmente mudar o nosso proceder, o nosso agir, para que a nossa atitude toque o coração de Deus, como tantos relatos que existem no Antigo Testamento, onde, por exemplo, quando Jonas vai pregar a palavra em Nínive, ele custa ir, mas quando ele vai, a palavra é pregada e até o rei se veste de saco, se cobre de saco, se senta nas cinzas, no sentido de arrependimento, e aí Deus tem compaixão e não destrói aquele povo, aquela comunidade. Gente, Deus está gritando para nós: convertei-vos. Vamos fazer esse esforço, vamos lá, vamos lutar pela santidade da nossa vida. E João vai dizer no versículo 9: todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Ou seja, quem não tem Deus como meta se perde pelo caminho. Jesus Cristo, o céu, a eternidade, Jerusalém celeste deve ser a nossa meta, irmãos. Nós não podemos perder o foco da nossa salvação. Deus está nos chamando à vida eterna. Deus está nos chamando à eternidade, à santidade. Por isso nós não podemos nos perder pelo caminho. E a leitura vai se concluir dizendo: apesar de ter mais coisas que vos escrever, não quis trazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a escolhida. João está dizendo assim: olha, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu quero fazer isso pessoalmente. E eu tinha muita coisa para dizer nessa pregação, mas vou terminar por aqui, porque o tempo já está esgotando. E eu peço ao Senhor: dai-nos a graça de um amor verdadeiro a Deus e ao próximo, e de nos revestirmos do Espírito Santo, para não cairmos nas tentações, nas armadilhas e nas seduções que tantos falsos profetas têm nos oferecido. Receitas práticas que resolvem tudo em poucos segundos. Essa é a promessa de muitos. Mas nós sabemos que enquanto estivermos neste mundo não é assim. É luta, luta e muita luta. Que Deus possa derramar sobre nós bênçãos, graças e o teu Espírito Santo, para que assim nós possamos lutar pela santidade de nossa vida cada vez mais. A partir de hoje, eu quero terminar sempre as leituras com uma frase de algum santo. E hoje eu escolhi a frase de um santo que eu tenho uma admiração muito grande, que é São Vicente de Paulo. E essa aqui vai especial para tantos irmãos vicentinos que acompanham as palavras de esperança. Quando receberes Jesus em vossos corações, poderá ainda haver algum sacrifício impossível para vós? Sede santos, como Deus é santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de